eu prometi que ia gravar, então eu vou gravar um vídeo. Bom, hoje é quinta-feira, agora são 9h10 da noite. Eu acabei de chegar da academia, estou aqui preparando um lanche de pós-treino. E eu tinha prometido para mim, tinha programado que essa semana eu iria gravar um vídeo no YouTube, mas não era nesse formato exatamente, não era esse tipo de vídeo que eu me programei para poder gravar. E é exatamente isso que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje. Eu tenho vindo agora de uma semana bastante caótica, onde no CLT eu tenho me exigido muito, eu tenho ficado com a agenda extremamente cheia. Além disso, é uma semana que eu fiquei doente. Eu tive uma crise de sinusite e de rinite atacada ao longo dessa semana. E isso fez com que todo o meu planejamento da semana, que foi um planejamento extremamente bem feito, com muitas entregas, com muitas tarefas, eu queria ter gravado mais conteúdos. Eu postei um conteúdo no LinkedIn na semana passada que viralizou, então eu gostaria de ter aproveitado toda a audiência desse conteúdo para poder ter seguido com outro conteúdo, né? Ou com outros conteúdos. Mas infelizmente, essa semana tem sido longe daquela que era a minha expectativa para ela. Muitas coisas eu não consegui entregar. Eu tenho vivido momentos assim de bastante angústia, de ansiedade, porque quando eu me programo para entregar alguma coisa e não consigo, isso tem vindo acontecido, tem tido acontecido de algumas semanas já, é extremamente ruim. Eu odeio quando acontece isso, porque dá uma sensação muito grande de improdutividade, uma sensação muito grande que você não está saindo do lugar. Mas eu tô aqui para poder compartilhar e eu resolvi abrir a câmera aqui, colocar um ring light, porque a iluminação da minha casa não é tão boa quanto ali dentro do estúdio. Liguei o ring light e resolvi compartilhar um pouco com vocês, abrir meu coração mesmo enquanto eu faço aqui meu lanche, compartilhando essa questão de dividir o seu tempo, né, entre o empreendedorismo e o trabalho CLT, porque infelizmente ainda não tenho condição de viver 100% do empreendedorismo, eu preciso do meu trabalho, eu sou casado, eu preciso ajudar nas contas de casa, mas eu sinto que isso vai chegar em breve e eu tenho me programado, tenho me planejado para isso. Só que enquanto isso não acontece, tem sido desafiador, né? É super possível sim, tanto que há mais de um ano eu tenho feito isso, eu tenho compartilhado meu tempo entre o meu trabalho CLT e o empreendedorismo. Porém, você tem que abrir mão de muitas coisas. É extremamente complicado no sentido de ter foco. Para mim, o principal desafio de fazer duas coisas ao mesmo tempo é a questão do foco. Porque tempo, de fato, você consegue arrumar tempo, você consegue abrir mão de algumas coisas e você consegue dedicar tempo para fazer. O problema que acontece muito comigo é que, às vezes, você fica tão cansado mentalmente pelas atividades ali do dia a dia que quando te sobra um tempo livre, você acaba querendo descansar ou você acaba simplesmente deitando e dormindo, assim, sem ser produtivo por mais tempo. Então esse é um grande problema que eu enfrento, tendo que conciliar essas duas rotinas, e eu imagino que seja comum para muita gente. Além disso, a questão... Além disso, tem uma coisa que me prejudica muito nesse sentido, que é a capacidade de manter a disciplina. Hoje, por exemplo, é o segundo dia que eu estou na academia essa semana e eu preciso fazer atividades físicas. Eu tenho um problema que eu descobri recentemente relacionado ao meu colesterol. Então eu estou tomando um remédio controlado para poder me ajudar a controlar meu colesterol, um problema genético. E eu preciso fazer atividade física, eu gosto de fazer atividade física. Porém, quando eu estou numa semana extremamente caótica, uma das coisas que eu tenho dificuldade é seguir uma rotina, é seguir uma disciplina. Assim como a dieta também, eu tenho que seguir um acompanhamento nutricional. Mas nesses momentos assim, onde as coisas começam a apertar e aí a ansiedade vem e aí você fica desnorteado e aí a semana não sai como você imaginou que ela sairia, as entregas não saem da forma como você achou que elas sairiam
e isso acaba te deixando assim louco da cabeça. Você entra num ciclo sem fim. Então, hoje eu estou num momento de muita ansiedade. Eu tive que ir na academia agora à noite. Geralmente eu vou na academia de manhã, mas não consegui acordar pela manhã. Estou tomando alguns remédios também para minha sinusite, então estou tomando antibióticos, estou tomando remédios para dor, porque realmente tem sido bem ruim e eu tive muitas noites sem conseguir dormir direito. Então essas 2 últimas noites foram as únicas noites ali que eu consegui dar uma dormida um pouco melhor, mas não consegui ir na academia de manhã e hoje é um dia que a ansiedade bateu muito forte e às vezes uma válvula de escape que eu tenho para ansiedade é a dopamina barata. Então eu fico horas e horas no celular vendo reels, passando a tela e isso vai me jogando para um loop, para um ciclo sem fim. Então bate uma sensação muito ruim, a ansiedade aumenta muito e fica tudo muito esquisito, assim, muito ruim. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Pronto, acabei de comer o meu lanche e para poder continuar um pouco a reflexão que eu estava trazendo para vocês, o objetivo desse vídeo é mais eu abrir um pouco do meu coração mesmo e contar que se você quer investir o seu tempo em empreendedorismo, dividir o seu tempo em empreendedorismo enquanto você ainda trabalha, é super possível e super factível, mas não é um romance, sabe? Você tem que ter muito claro que você vai ter que pagar um preço por isso. Então, no meu caso, assim, grande parte das semanas, elas não são semanas produtivas, extremamente produtivas. Acaba que é um jogo de pratos em que você precisa ficar segurando de um lado, segurando de outro para não deixar nenhum cair. E isso traz uma pressão que pode gerar uma ansiedade, que pode gerar uma quebra na disciplina. Mas é exatamente esse o remédio, é tentar ter uma disciplina. E por mais que seja difícil, assim, você precisa ter uma constância. Então, por exemplo, fazer atividades físicas é algo que eu busco manter uma constância de pelo menos umas 4 vezes por semana. Então, se eu falto 2 dias, ainda assim eu consigo cumprir com a minha meta. E não fico muitos dias sem ir na academia. E essa semana também, por exemplo, a Alice, minha esposa, ela está viajando. E essa semana tem um outro agravante. E tem um outro agravante nessa semana, que a minha esposa ela tá viajando a trabalho e eu acabo ficando sozinho durante toda a semana e a solidão acaba me trazendo um pouco mais de ansiedade também. Enfim, são muitas coisas, semana caótica, a agenda tá muito cheia, a cabeça já não consegue pensar direito. A Roxa Minha Pet essa semana está completamente de lado, eu tenho tido pouquíssimo tempo para poder pensar. Hoje eu tive uma conversa com meu sócio mais cedo e assim, a gente está se falando muito pouco também por conta da rotina, a rotina dele também é muito corrida. Mas é isso, assim, eu pretendo compartilhar um pouco mais dessa realidade aqui com vocês para mostrar que a gente geralmente só vê coisas boas, só vê a parte positiva, mas grande parte da jornada, grande parte de tudo que acontece não são só coisas positivas. Então, se você quer ver um pouco mais de conteúdo da rotina, do dia a dia, eu prometo tentar postar um pouco mais aqui por conta de todo esse caos, mas esse vídeo já é uma ideia aqui que só para eu poder cumprir minha meta, mas eu resolvi abrir o coração e resolvi compartilhar um pouco mais com vocês. Tá bom? Então se inscreve aí no canal e fica ligado, me acompanha aí que a gente vai mostrar na prática como que é essa jornada de compartilhar CLT e empreendedorismo ali, enquanto eu não vivo 100% só do empreendedorismo. Obrigado e boa noite. Bora descansar.